como é que funcionamos, como é que a igreja funciona. Through the power of the Holy Spirit working in us and linking us with Jesus as our head. Através do Espírito Santo que trabalha em nós e que nos conecta a Jesus Cristo enquanto cabeça. And we've been asking, why are we here at all? E também temos nos vindo a questionar porquê que nós estamos aqui. To reveal the glory of God to people who don't know how much God loves them. Para revelar a glória de Deus às pessoas que não sabem o quanto Deus nos ama. And that's what we've been looking at. É isso que nós temos vindo a aprender. And in a sense you could say that that's sort of the DNA of any Christ-based church. Sorry? The DNA. Podemos falar que qual é o DNA de uma igreja em que Cristo é a base. Yeah, any Bible-based church, that's how it should be. E uma igreja que seja também, que tenha como base a Bíblia, então é assim que deverá ser. It's true of the New Testament church. É através da igreja do Novo Testamento. And it will be true of all Bible-based churches until Jesus returns. E será realmente toda uma verdade de tudo aquilo que está na Bíblia que se refere a Jesus. But we've been sort of, in a sense, looking at the theology of all this. E nós temos vindo a olhar o lado teológico de tudo isto. And this morning I want us to look a bit at how that works in practice. E esta manhã eu quero focar como isto tudo funciona realmente na prática. How does a church look like day by day? Como é que uma igreja se parece no dia a dia? The churches are different. A igreja não é diferente. They are different. A igreja é diferente. They have the same teaching, Eles têm os mesmos ensinamentos, the same Bible, a mesma Bíblia, same Holy Spirit, o mesmo Espírito Santo, same Jesus as the builder. o mesmo Jesus como edificador, But what you see is not the same everywhere you go. mas não é aquilo que tu vês não é o mesmo nos lugares que vais. So it depends a little bit on where the church is Então depende muito de onde a igreja está and the time it's in, what year it is. e também o espaço temporal. So what are some of the different churches you've seen? Então isso e em relação às diferentes igrejas que já viste, You're allowed to speak. tens liberdade para falar. For example, I've seen churches, and I know Manuela has seen a church on a dump in Maputo. Eu já vi algumas igrejas, mas sei que Manuel também já viu uma igreja em Maputo. I've seen a church in a park in Spain. Eu já vi igrejas num parque na Espanha. Where else have you seen churches? Onde mais já viram igrejas? Has everyone had a church in a building or in a church? Yeah. Todas as igrejas que já foram é a igreja convencional num edifício. Some churches take place in hotels. Algumas igrejas têm lugar em hotéis. I've heard of one recently in a cinema. Recentemente ouvi que há igrejas no cinema. There's a very odd church in a tennis club. Há uma igreja também muito estranha num clube de ténis. Yeah, we know of churches in pubs. Há igrejas em bares, prisons, In prisons, exactly. em prisões. So churches look different according to how Jesus designs that particular church in that particular time. A igreja atua de forma diferente de acordo com como Jesus prepara naquele espaço em particular e naquele tempo em particular. Yeah. So it's not like Jesus builds with Lego blocks that are all the same. Não é como que Jesus levanta o edifício e que as igrejas são todas iguais. He builds with living stones, Ele constrói e edifica com pedras vivas, as Peter told us. assim como Pedro nos disse. And living stones are not the same all the time. E pedras vivas não são o mesmo a todo o tempo. So every church has to ask the question, Então todas as igrejas têm que se questionar: how do we know what Jesus wants to build in this place, in this time? como é que nós sabemos o que é que Jesus quer fazer neste tempo e neste lugar? And you have to have a model for trying to work out the answer. E tens que ter um modelo para tentar descobrir a resposta. And our model, of course, is the church in Acts. E claro que o modelo será a igreja de Atos.
So we're going to read Acts 2, 42 to 47. Então vamos ler Atos 2, do 42 ao 47. But I advise you to keep it open because we're going to keep going back to it. Então eu aconselho-vos a manter a vossa Bíblia aberta porque iremos voltar a Atos. And I'll read it in English and then Bruno will read it. Okay, a Mary vai ler em inglês e depois eu leio em português. So they devoted themselves to the apostles' teaching and to the fellowship, to the breaking of bread and to prayer. Everyone was filled with awe, and many wonders and miraculous signs were done by the apostles. All the believers were together and had everything in common. Selling their possessions and goods, they gave to anyone as he had need. Every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved. Atos 42, Atos 2, 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme as suas necessidades. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente aos que iam sendo salvos. I want us all to just stop there for a minute. Então eu gostaria de parar só aqui por um minuto. And I want you to work out in your head what's your picture of this church. Então, e quero que vocês imaginem uma imagem de como seria esta igreja. When you think of the early church, what do you think it was like? Quando te lembras da igreja primitiva, como é que achas que seria? And when I asked myself that question, Então, quando eu me faço a mim essa pergunta, I had to admit to myself eu tenho que admitir a mim próprio, that this is what I thought. e isto é o que eu pensei. It was like the perfect house group church, Era quase como o grupo de casa perfeito, mature, saintly people in it, com pessoas maduras e santificadas, stress-free, of course. sem qualquer tipo de stress. Everybody got on really well with each other. Imagino que todos se davam bem uns com os outros. They loved worshiping and praying. Eles adoravam louvar e orar. Everything was shared, of course. Nobody owned anything. Tudo era partilhado, ninguém possuía nada. And on top of all that, E no topo disso tudo, it was sort of effortlessly, the Lord was adding to their number and they just kept walking in. e quase sem esforço, as vidas salvas iam sendo acrescentadas por Deus. Does anyone also veer a little bit in that direction? Então, alguém mais tem esse tipo de sensação de como era a igreja? I see I wasn't the only one. Eu vejo que era a única que tinha essa ideia. The problem is that that's the Disney version. Sorry? It's the Disney version. Disneyland. Ok. Yeah. Isso é quase como se fosse era quase como se fosse a Disneyland. It's not realistic. Não é realístico. It actually isn't what the Bible says, it's what we've added in our minds. Realmente é aquilo que a Bíblia diz e que nós acrescentamos nas nossas mentes. You see, the early church Então, a única igreja was literally learning to be church as it went along. Was literally learning to be church. Ok. A igreja primitiva estava, na verdade, a aprender em como ser igreja. Yeah, it was learning to be church day by day. Estavam a aprender a ser igreja dia após dia. The leaders had never been to church before, Porque os líderes naquela altura nunca tinham ido a uma igreja antes. let alone being part of a church. Então, eram somente fazer parte da igreja. If you think about it, just a little while before, E se pensar sobre um bocadinho antes, they were part of a very special group with Jesus. eles faziam parte de um grupo muito especial com Jesus. Jesus was physically with them. Jesus estava fisicamente com eles. He was demonstrating the power of God to them. Jesus estava a demonstrar o poder de Deus para eles. They were having a great time in learning more and more about the Father. E eles estavam a ter ótimos tempos a aprender mais e mais sobre o Pai.
when they got things wrong, he was there to pick them up and set them right. E quando eles faziam as coisas erradas, Jesus estava lá para os levantar e ensiná-los a fazê-lo corretamente. But then the day came that Jesus had actually been preparing for them. Então o dia... Preparing them for. Okay. Então chegou o dia que Jesus teve que os preparar para o que viria. And he said to them, E Jesus enviou-os. no, he said to them, Jesus disse, he said, all authority on heaven and earth has been given to me. toda a autoridade nos céus e nas terras me foi dada. Now you go and reach the world. Então vocês vão e preguem a palavra, preguem o evangelho. And they must have thought it was just all happening too fast. E eles pensavam que tudo estava a acontecer muito rápido. The cross, A cruz, the resurrection, a ressurreição, 40 days of Jesus appearing to them and teaching them about the kingdom. 40 dias após Jesus aparecer e ensiná-los sobre o reino. Then Jesus goes back to heaven. Então Jesus ascende novamente aos céus. Then the Holy Spirit gets poured out. Então o Espírito Santo é derramado. Then Peter preaches the gospel for the first time. Então Pedro prega o evangelho pela primeira vez. Then 3,000 people get saved. Então 3.000 pessoas são salvas. Alongside the people that were dribbling in bit by bit. Juntamente com outras pessoas que estavam-se a misturar a pouco a pouco. Now, what sort of a church was that like? Então que tipo de igreja era essa? It wasn't organized and calm and everybody feeling comfortable. Não era, wasn't. Wasn't. Não era, não era organizada e as pessoas não se sentiam confortáveis. In Acts 2 and verse 5, Em Atos 2, no versículo 5, just to get a sense of what was going on, só para que possamos ter uma sensação, uma ideia do que se passava, these were the people who had heard Peter's sermon. são as pessoas que ouviram o sermão de Pedro. And it says, now there were staying in Jerusalem God-fearing Jews from every nation under heaven. E diz, havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. We know what it's like to have different languages and different E cultures. nós sabemos como é termos línguas diferentes e culturas diferentes. It's not easy. Não é fácil. And just imagine the confusion. Então imaginem a confusão que era. If we came in on a Sunday morning and Grazie and Rodrigo hadn't got the coffee ready, we would have a shock. Se, por exemplo, viemos num domingo de manhã e a Grazi e o Rodrigo não têm o café pronto, nós vamos eventualmente ter um choque. But this church was dealing with new things all the time. Mas esta igreja estava a lidar com coisas novas a todo o momento. And their problems were much bigger than some of the things that we face. E os problemas que eles tinham na altura eram muito maiores do que as pequenas coisas que nós encontramos nos dias de hoje. Just going to pick one example from Acts chapter 6. Só vou-vos mostrar um pequeno exemplo de Atos capítulo 6. At this time, remember that most of the believers, the majority of the believers were converts from, they were Jews who were converted to Jesus. Lembrem-se que nesta altura, a maior parte destes crentes eram crentes que se haviam convertido do judaísmo ao cristianismo. So there was some similarity, Então havia algumas similaridades, a similar sort of background, similaridades de passados, but there were two subgroups within this group. mas dentro deste grande grupo haviam dois subgrupos. So one were the Greek-speaking Jews, Então havia os judeus que falavam o grego, probably people who had come into the area, immigrants, if you like. provavelmente pessoas que tinham chegado à área, se quiserem chamar imigrantes. And then the ones that had always been there. Então, e depois havia o outro grupo que eram os que sempre estiveram ali. And a point came where the Greek-speaking Jews made a complaint to the apostles. E chegou um ponto em que os judeus gregos que falavam o grego foram se queixar aos apóstolos. And they said, our people, our widows, are being discriminated against by the Jews that are Hebrew-speaking, the others, as it were. Eles disseram que as nossas viúvas, o nosso povo, estão a ser discriminados pelos judeus hebreus. We don't know if it was true or not. Nós não sabemos se isso é verdade ou não. But we know that this feeling of discrimination was a problem for everyone. Mas nós sabemos que este sentimento de discriminação era um problema para toda a gente. People got hurt.
as pessoas ficaram ofendidas, magoadas, and it was a problem for the leaders to deal with. e isso era um problema para os líderes a resolverem. And this is what happened. E foi isso que aconteceu. Acts 6, 2-4. Atos 2, 6, 2 ao 4. So the 12 gathered all the disciples together and said, "It wouldn't be right for us to neglect the ministry of the word of God in order to wait on tables. Brothers, choose 7 men from among you who are known to be full of the Spirit and wisdom. We will turn this responsibility over to them and give our attention to prayer and the ministry of the word." Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. So choose people full of the Holy Spirit and wisdom for the job of waiting the tables. Então, judeus cheios do poder e do Espírito Santo, com o trabalho de servir às mesas. Not spreadsheets, not organizational plans, people full of the Holy Spirit and wisdom. Então, não era organizar planos, não eram tabelas de Excel, eram pessoas cheias de sabedoria. Do And Espírito we Santo. will give them the responsibility E nós vamos dar-lhes a eles a responsabilidade, because we recognize the Holy Spirit in them porque nós reconhecemos o Espírito Santo neles. and because we recognize that He will equip them. E porque nós reconhecemos que o Espírito Santo irá equipá-los, We can get on with what we should be doing, which is praying and sharing the word. e nós iremos continuar com aquilo que devemos continuar a fazer, que é orar e partilhar a palavra. So it's just to get us thinking that there were problems and they had to find solutions. E até só para nós que tenhamos a ideia que existiam problemas e que eles tinham que encontrar as soluções. And in finding the solutions, they put down some very good foundations. E ao encontrar as soluções, eles conseguiram colocar boas fundações, bons alicerces. For example, in this case, Por exemplo, neste caso, everything that happens will be, every service that people are involved in will be people who are filled with the Holy Spirit. e por exemplo, neste exemplo, todo o trabalho, todas as necessidades que haviam, iria ser desempenhado por pessoas que estarão cheias do Espírito Santo. Because everything that happens in the church has to do with spiritual things. Porque tudo aquilo que acontece dentro de uma igreja tem a ver com coisas espirituais. There's not important jobs and not important jobs. Não existe trabalhos mais importantes ou menos importantes. So put the Disney picture away and let's look at what really happened. Então vamos pôr esta imagem de parte e vamos ver o que realmente aconteceu. Just sticking with this passage that we just read a little bit, Vamos manter-nos com esta palavra que In- lemos in chapter 2 no capítulo 2, and verse 42. no versículo 42. They devoted themselves to the apostles' teaching. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Of course they did. É claro que eles o faziam. Think about it. Pensem nisso. They had committed their lives to following Jesus. Eles entregaram as suas vidas para seguir Jesus. It was a huge investment. Era um investimento muito grande. It wasn't fashionable to follow Jesus. Não era uma coisa da moda seguir Jesus. It was costly. Era duro, It was dangerous. era perigoso. Some of them lost their lives. Alguns deles até perderam as suas vidas. So they needed to know everything there was about Jesus and the Father he was talking about. Então eles tinham que saber tudo sobre Jesus e sobre aquele Pai que eles tanto falavam. And I'm sure that rings true for a lot of us here. E eu acredito que isto é uma verdade viva para muitos de nós aqui. When you come to know Jesus, there's a hunger that's in you. Quando tu conheces Jesus, existe uma fome, um desejo dentro de ti. You just want to get all you can so that you can understand who he is and what he's like. Tu só queres entender como Ele é, queres obter as respostas, Because everything is now invested in him. porque a partir daquele momento tudo está investido nele. You see, I don't think it was just that the apostles were great teachers, Eu não penso que os apóstolos eram somente bons professores. and I'm sure some of them were good teachers of the word. Yeah. Eu tenho a certeza que muitos deles eram bons ministradores da palavra.
But I think when it says here that they devoted themselves to the apostles' teaching, Mas quando diz aqui que eles se entregavam ao ensino dos apóstolos, the hunger was coming from them. o desejo vinha deles. They were searching out everything they could know. Eles estavam à procura de tudo aquilo que eles pudessem saber. And there was an urgency about it. Sorry? Urgency. Existia uma urgência em relação a isso. As they were learning, À medida que eles iam aprendendo, new people were coming in, novas pessoas iam se juntando, and soon the new people, e assim que as pessoas iam se juntando, the people that were new in, as novas pessoas soon became the old people, tornavam-se as pessoas mais antigas, and they were the ones that had to teach the new ones coming in. e esses novos que passaram a ser mais antigos, passaram a ser eles que ensinavam os novos convertidos. So they couldn't sit back and say, well, I've only known Jesus for a year, so I've got nothing to give. Então não podemos dizer que eu só conheço Jesus, só tenho um relacionamento com Jesus já há um ano, então eu não tenho nada para entregar. There were so many people coming in that if you had known Jesus for a month, you had something to give. Havia tantas pessoas a chegar, porque mesmo que só conhecessem Jesus por um mês, eles já tinham algo para entregar a essas novas pessoas. And that kept them on fire and that kept them learning. E isso manteve-os a querer aprender e on fire. Não, Yeah, não, on fire. Em português diz assim. Okay, on fire. Yeah. Yeah. So imagine, Então imaginem. I'm going to embarrass the Alvor group. Então eu vou embaraçar aqui um bocado o grupo de Alvor. Who's here? Mike is here, Sue is here, Quem está Susie aqui is de Alvor? here, O Mike, a Suzy, Juliana, a Juliana, and I see Bruce down there. o Bruce também. Imagine that if tomorrow Então imaginem se amanhã, somebody said to you, well, you're taking on the Alvor group. então se alguém vos dissesse, vocês a partir de amanhã vão tomar o curso Alfa. The Alvor group. The Alvor Group, sorry, o grupo Yeah. de Alvor. Or Ellen, if you had to take on the Portuguese group Ou on Wednesday. Ellen, se tivesse que tomar a responsabilidade do grupo português à quarta-feira. You've been going to the Alvor group for 3 years. You know enough. Já participaste no grupo de Alvor há 3 anos, então já sabes o suficiente. Ellen, Annabella, it's your turn to lead the Portuguese group. Anabela, então é a tua oportunidade, é a tua vez de liderar o grupo de portugueses. I know what would happen. We'd all run to the Bible and start learning as much as we could, Eu as sei- fast as we could. Eu sei o que iria acontecer, nós iríamos correr para a Bíblia, iríamos tentar aprender e absorver o máximo que nós pudéssemos. So the hunger made them grow. Então a fome, o desejo fê-los crescer. And there's a danger that for us in our situation, we lose that hunger. Então existe um perigo para nós na nossa situação que é perder esse desejo, essa fome. Remember, everything was new. Lembrem-se que tudo é novo. If you look at verse 46, Se olharem pelo verso 46, it says that every day they continued to meet together in the temple courts. que diz que todos os dias eles encontravam-se no pátio do templo. Now that's a little bit strange if you think about it. Pode parecer estranho se pensarem sobre isso. They'd become Christians. Eles tornaram-se cristãos, They were still going back to the temple courts eles continuavam a ir ao pátio do templo, because they still weren't a distinct group. They were still very new. porque eles sabiam que é um grupo distinto que ainda eram muito novos. They didn't have churches. Eles não tinham igrejas, They had homes. eles tinham casas. And when they needed to meet in big groups, they probably needed to find places like the temple court. E quando eles precisavam de se reunir em grupos grandes, é normal que eles encontrassem espaços maiores, como por exemplo o pátio dos templos. Maybe some of them still participated between the two. Mesmo, talvez alguns deles participassem nos dois eventos. When I first came to know the Lord, I was going everywhere to try and work out where was right. Quando eu conheci ao Senhor, eu ia a vários sítios a tentar perceber qual das duas funcionava melhor. Maybe they were going back to the temple courts to share about Jesus. We don't know. Talvez eles fossem aos pátios para partilhar mais sobre Jesus, nós não sabemos. But we know that they hadn't completely come out. They were still trying to find out who they were. Até que eles conseguissem se exteriorizar completamente, eles continuavam à procura de perceber quem eles eram. But they also met in homes, Mas eles também se encontravam em casa, sharing meals together. partilhavam as boas novas juntos, Meals. refeições. And because
Irish accent. But because they met in homes, Mas porque eles se encontravam em casas, they got to know each other better. eles tinham que se conhecer melhor uns aos outros. Again, it's back to the home groups. Então, outra vez, voltamos aos grupos de casa. Those of us that are in home groups, we know the other people in the group much better. Então, aqueles que se encontram nos grupos de casa, é normal que conheçam as outras pessoas muito melhores. And Muito melhor. it says it talks about them celebrating the Lord's Supper. E fala sobre eles celebrarem a ceia do Senhor. Now, just think about how this might have been. Imaginem como é que aquilo seria. When Jesus said, this is the blood of the new covenant which is poured out for you for the forgiveness of sins. Imaginem quando Jesus diz, este é o sangue da nova aliança que foi derramado por vocês para perdão dos vossos pecados. They would have heard that this is what Jesus said at the Last Supper. Isso foi o que Jesus disse na última ceia. These were Jews. Eles eram judeus. They knew all about the covenants. Eles sabiam tudo sobre alianças. They knew all about broken covenants. Eles sabiam tudo sobre alianças quebradas. They knew all about the fact that even as God's chosen people, they couldn't walk with God. Eles sabiam que mesmo sendo o povo escolhido de Deus, eles não poderiam caminhar com Deus. So when they broke bread together, when they celebrated the Lord's Supper, Então, quando eles partiram o pão juntos, quando eles celebraram a ceia do Senhor em conjunto, it really was celebrar. era realmente celebrating. Because it was wonderful. This was a new covenant that would work. Porque era realmente maravilhoso. Era a nova aliança que poderia funcionar. And they were experiencing for the first time the reality of sins forgiven E eles experimentaram pela primeira vez a realidade dos pecados perdoados and abundant life in Christ. e vida abundante em Cristo. I don't think they sat solemnly around with long faces and they sat seriously. Ok, eu não acredito que eles ficaram sentados com caras sérias. How do you think they would have been? Como é que vocês imaginam que eles reagiram? Como é que eles estavam? So this was the church we're talking about in Acts 2. Então, esta é a igreja que nós temos falado em Atos 2. We know that from verse 43, Nós sabemos isso pelos versos 43. we know that they saw wonders and marvelous signs. Nós sabemos que eles viram maravilhas e sinais. In other parts of Acts, we know that there were healings and that there were all sorts of miracles. E noutras partes do livro de Atos sabemos que houve curas e todo o tipo de milagres. This was Jesus confirming that his authority had passed down to them. Então isto era Jesus a confirmar que a sua autoridade havia passado para eles. That was very exciting to see in practice. Imagino que isto tenha sido realmente entusiasmante de ver na prática. And prayer. E oração. It says that they devoted themselves to prayer. E diz que eles se dedicavam à oração. I think if you think about what happens in the rest of the book of E Acts, se nós pensarmos naquilo que acontece no resto do livro de Atos, you'll agree that prayer wasn't an option, it was a lifeline. nós concordamos que oração não era uma opção, era um estilo de vida. They saw their leaders arrested. Eles viram os seus líderes serem presos. They prayed. Eles oraram. They needed to make big decisions. Eles tinham que tomar grandes decisões. There was no system in place. Não havia um sistema implementado. They prayed. Eles oraram. They didn't pray by habit, they prayed from need. Eles não oraram por hábito, eles oraram porque era uma necessidade. And they helped generously and sincerely, E eles ajudavam generosamente e com sinceridade. praising God and enjoying the favor of all the people. Louvando a Deus e celebrando a fidelidade das pessoas. They prioritized fellowship. Eles priorizaram a comunhão. Fellowship, if you remember from a few weeks ago, Comunhão, se lembram de algumas semanas atrás, is something that grows out first of our relationship with God. é algo que cresce primeiramente da nossa relação direta com Deus. And then we can have a different quality of relationship with each other. Então, daí nós podemos ter um tipo de relacionamento de qualidade uns com os outros. So any group of people that meet a lot will develop deep friendships. Qualquer grupo de pessoa que se encontra com regularidade irá desenvolver amizades. But fellowship is a spiritual relationship that we have with each other
because of our relationship with God. Mas comunhão é o tipo de relacionamento que desenvolvemos uns com os outros por Spiritual. causa espiritual, por causa do relacionamento que temos com Deus. It's something totally different. É algo completamente diferente. And of course, this is what the people who were looking on were able to see. E é realmente isto que as pessoas que nós estamos a ver procuravam. And then everything was, the only word I could think of was, it was organic, it was dynamic, it was changing all the time. E a única palavra que eu consigo encontrar é que aquilo era orgânico, era dinâmico, era algo que estava sempre a mudar. They had huge things to cope with in terms of understanding. Então eles tinham muitas coisas para descobrir, para decifrar em termos de entendimento. Jesus had taught them a lot. Jesus ensinou-lhes bastante Now they had to put it into e practice. agora eles tinham que pôr tudo isso em prática. One of the things that we're well aware of is the problem with the Gentiles. Uma das coisas que nós sabemos era o problema com os gentios. They had to recognize that the Gentiles, that Jesus came for the Gentiles as much as for the Jews. Então eles tinham que reconhecer que Jesus veio para os gentios da mesma forma que veio para os judeus. That wasn't easy to accept. Isso não era fácil de aceitar. These people couldn't sit at the same table with Gentiles before, Essas pessoas não se conseguiam sequer sentar à mesma mesa com os gentios. and yet they were being asked to recognize that there was no E, difference. no entanto, foi-lhes pedido que eles reconhecessem que não existia diferença. Galatians 3:28, Gálatas 3:28. it became part of what they understood. Tornou-se parte daquilo que eles perceberam. That there is, do we have that one? Galatians 3:28, Galatas 3. Yeah, this is what Paul said. É isto que Paulo disse, But it became part of the understanding of this New Testament church. para que se pudesse entender o Novo Testamento. There is neither Jew nor Gentile, neither slave nor free, neither male nor female, for you are all one in Christ Jesus. Não há um judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. To accept that Para aceitar isso, in this day and time, nesta altura, accept the Gentiles, aceitar os gentios, accept the women, aceitar as mulheres, accept the rich and poor, the slave and free. aceitar os ricos, os pobres, os escravos e os livres. Just try and understand the mind change that was needed. Tentem entender a mudança de mentalidade que era necessária. Only the Holy Spirit could have brought that about. Somente o Espírito Santo poderia trazer isso. Because it was totally contrary to everything they'd learned Porque era totalmente contrário a tudo aquilo que eles tinham aprendido and the mindset in the culture all around them. e era o mindset da cultura que os envolvia. And you can only imagine the discussions and the heartbreak of trying to accept this. E vocês conseguem imaginar as discussões que existiram e o sentimento que existia porque eles tinham que realmente aceitar isto. In every country there are people who are marginalized. Em todos os países há um grupo de pessoas que são marginalizadas. People that are on the edge of our society and not so accepted. Pessoas que estão no limite de estar entusiasmadas e não tão entusiasmadas. And that's the only way I can try and think about it for us. E essa é a única forma que eu consigo imaginar isto para nós. We all say we don't have prejudice, but we do. Sorry? We all say we don't have prejudice, but we do. Presidents. Yeah. Ok. Yeah. So, yeah. Todos nós dizemos que não temos preconceitos, mas realmente temos. Obrigado, João. So, for example, in Ireland, we have a group like the Travellers who are like ciganos here. Ok, na Irlanda, por exemplo, são os viajantes, que é parecido aos ciganos aqui. And most churches would find it hard if they were sitting down for dinner in their own house with a group of ciganos here or travellers in Ireland. Muitos de nós achamos complicado de aceitar e até de perceber uma igreja onde estão todos sentados, se for aqui em Portugal, com um grupo de ciganos e com os viajantes, se for na Irlanda. It would be hard, no? É algo difícil, não é? And that's what the
early church had to do. Então, é isso que a igreja primitiva tinha que lidar. Era com isto que eles tinham que lidar. Take the group that you find hardest to accept and live your life with them. Então, pega no grupo que tu achas que é difícil de viver, então pega nesse grupo e vive com ele. So it was hard in the early church. Então, era realmente difícil na igreja primitiva. You needed a lot of courage. Necessitas de muita coragem. There was change going on all around them. Havia mudanças a acontecer a toda a hora à volta deles. It definitely was not the place to be if you don't like change. Era decididamente o lugar onde não querias estar se não gostas de mudanças. And there was this constant revelation from the Father of how he wanted them to be as a church. E havia esta constante revelação do Pai de como ele queria que eles fossem enquanto igreja. And constant molding into what church was meant to be in that place. E constantemente a moldá-los da forma de como a igreja deveria ser. And that's why they had to be living stones. E é por isso que eles tinham que ser pedras vivas. Because if they were big solid granite rocks like you see up in Monchique, Porque se eles fossem aquelas rochas sólidas de granito como se vê em Monchique, you couldn't build the way Jesus wanted to build. era impossível edificar da maneira que Jesus queria que fosse edificado. They had to be pliable. You had to be able to, Eles tinham que ser moldáveis, flexible. flexíveis. They couldn't be stuck in a particular way. Eles não poderiam estar presos de uma maneira particular. And that's the challenge, isn't it? E esse é o desafio, não é? And it's a big challenge E é um grande desafio. to remain as living stones Permanecer como pedras vivas here in Algarve aqui no Algarve. so that Jesus can build us into what he wants us to be. Da maneira que Jesus nos possa edificar, da maneira que Ele deseja. I've been challenged over the time we've been away Eu fui desafiada durante o tempo que nós estivemos fora. from something in the book of Revelation, which is a book I don't go to very much apart from this morning, Josh. Fui desafiada no livro de Apocalipse, que é um livro que eu não entro muito. Hoje aconteceu isso. Well, we're going to read a little bit from Revelation 2 E vamos ler um pouco de Apocalipse 2, and verse 2 to 5. dos versículos 2 ao 5. And just the background to this. E de como Background. apoiar isto. Yeah. É como um apoiar. Yeah. This book is a vision that John had. Então este livro foi uma visão do apóstolo João. And the beginning of the book is a vision that John had of Jesus speaking to the churches. E no início deste livro, João teve uma visão de Jesus a falar às igrejas. And he speaks to one particular church, the church at Ephesus. E ele fala em particular à igreja de Éfeso. And we read about Ephesus in the book of Acts. E nós lemos muito sobre a igreja de Éfeso no livro de Atos. But this is later. This is a good number of decades later. Mas este momento é mais tarde, algumas décadas mais tarde. But these are the words that really challenged me. E estas são as palavras que realmente me desafiaram. So Revelation 2, chapter 2, verse 2. I know your deeds, your hard work and your perseverance. I know that you cannot tolerate wicked men, that you have tested those who claim to be apostles but are not, and have found them false. You have persevered and have endured hardships for my name, and have not grown weary. Yet I hold this against you. You have forsaken your first love. Remember the height from which you have fallen. Repent and do the things you did at first. If you do not repent, I will come to you and remove your lampstand from its place. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Jesus is saying a lot of good things about the church.
Jesus está a dizer muitas coisas boas sobre a igreja. They were doing a lot of good Eles things. estavam a fazer muitas coisas boas. They were persevering in persecution. Eles estavam a perseverar nas perseguições. They were standing up for truth. Eles permaneciam na verdade. But he said there's a big problem. Mas ele disse que existia um problema grande. You have abandoned your first love. Ou seja, abandonaram o primeiro amor. You've walked away from that first love. Vocês afastaram-se desse primeiro amor. When you abandon your first love, Quando abandonas o teu primeiro amor, you can keep doing the good things, podes continuar a fazer as boas coisas, but you're doing them for the wrong reasons. mas estás a fazê-las pelos motivos errados. You're not doing them for the person you originally started doing them. Não estás mais a fazer pelas pessoas porque inicialmente começaste a fazer. You started doing them for love of Jesus, Começaste a fazê-lo inicialmente pelo amor de Jesus and now you just do them. e agora simplesmente fazes. It's performance. É um desempenho, It's not passion. não é paixão. And Jesus demands passion from us. E Jesus exige paixão de nós. It's the only appropriate response. Like Josh said, it's the only appropriate response is passion. É a única resposta apropriada, é paixão. And when we perform, E quando nós desempenhamos, just do what needs to be done, fazemos só aquilo que é necessário ser feito, he doesn't accept it. Ele não nos aceita. And it's serious enough that we have to repent E seriamente nós temos que nos arrepender, and we have to go back to nós that temos- first love. temos que voltar ao nosso primeiro amor. The church in Acts 2 A igreja em Atos 2 was full of that first love. estava cheia desse primeiro amor. It was passionate for Jesus. Era paixão por Jesus. And you could see it in everything we've talked about so far. E conseguem ver isso em tudo aquilo que nós já falamos até agora. When Liz and I first came into All Nations, Quando eu e o Les chegamos a primeira vez a All Nations, I meant to ask Teresa, I can't really remember how long All Nations had been going when we went in, maybe 2 years. eu queria perguntar à Teresa, não me recordo há quanto tempo a All Nations já existia quando nós chegamos, talvez há 2 anos, But the church was already meeting here, mas a igreja já se encontrava aqui, but it was still in those early days. mas ainda era aqueles os primeiros dias. The church was still asking the questions we talked about at the E a beginning. igreja ainda se questionava essas questões que nós falamos no princípio. Who are we? Why are we here? How should we do things? Com quem nós somos, porque é que nós estamos aqui, como devemos fazer as coisas. But there was a passion in the church. Mas existia uma paixão na igreja. Some of the Christians had been Christians for a long time, Alguns deles já eram cristãos há muito tempo, but they were on fire again. mas já estavam novamente em chamas. And some were very new E Christians. alguns deles eram cristãos novos cristãos, novos convertidos. But they sort of got contaminated by the excitement. Mas eles que quase que foram contaminados pelo entusiasmo dos outros. And I was looking at the mission statement that All Nations Church has. E eu estava a olhar pelo testemunho de missão que a All Nations tem. It's a white background, so it's a little bit difficult to read. Então tem o fundo branco, então é difícil de ler. But when the church was answering these questions, Mas quando a igreja estava a responder a estas perguntas, they were trying to find out who they were. eles tentavam perceber quem eles eram. And the mission statement is an attempt to put that together in one sentence. Mas a frase de missão é tentar colocar tudo isto junto numa única frase. And the first thing it says is, we are a community of spirit-led believers. A primeira coisa que diz é que nós somos uma comunidade de crentes guiados pelo Espírito. And it went on to decide to talk about how we would worship. Sorry? It would talk about how we would worship. E também ensina-nos como devemos louvar. So, a spirit-filled community of believers in Jesus. Então, uma comunidade de pessoas cheias, de crentes cheias do Espírito, crentes em Jesus, cheios do Espírito. Not just any community, but an international community. Não uma comunidade normal, mas uma comunidade internacional. Our purpose is to worship God with joy, O nosso propósito é louvar a Deus com alegria,
to grow as followers of Jesus with love, crescer enquanto seguidores de Jesus com amor and to share his life with hope. e partilhar a sua vida com esperança. When I reread this, it gets me excited. E quando eu leio isto, eu fico entusiasmado. And if you're not aware of this, if you're new to the church, it's good to, or if you're old, Se não conheces isto e se és novo na igreja, então é bom que conheça. and if you've been here for a while, it's good to remind ourselves this is who we are. E se já estás connosco há algum tempo, então é bom relembrar, porque isto é o que nós somos. And to help us be that church, E para nos ajudar a ser aquela igreja, the church put together a set of core values. então a igreja juntou um grupo de valores fundamentais. Now, any church will have its own values. Cada igreja terá os seus próprios valores. We're not talking about doctrine. Nós não estamos a falar de doutrina. All Nations has a statement of faith, and that's our doctrine. A nossa doutrina, a All Nations tem o testamento de fé e essa é a nossa doutrina. It's on the first page of our E website. está na primeira página do nosso site. But these are the values that at the time we said were important in all nations. Então estes são os valores que na altura nós achamos que seriam importantes na All Nations. We'll send them out because they're not really clear, but the values were community. Então os valores são comunhão, comunidade. For example, being an emphasis on being family together. Por exemplo, enfatizar ser membro de uma família. A value was relationships across culture, language, and ages. Relacionamentos entre culturas, línguas e idades. A desire for honesty and sincerity. Desejo por honestidade e sinceridade. For example, there's one on service, then we'll go on, there's one in truth, a commitment to teaching the Word of God. Temos o serviço, mas a verdade é o comprometimento de ensinar a palavra de Deus. Jumping up to the values on worship. Saltando para os valores no louvor. Praying in faith. Portanto, na adoração é orar em fé. Spirit-led joyful worship. Guiados pelo Espírito Santo, louvor alegre. And there's outreach. Existe também o evangelismo. Making people feel welcome was one of the values. Making feel welcome, it said, is a priority. Então, fazer as pessoas sentirem-se bem é uma prioridade. So these values are sort of like tools that help us be the church God wants us to be. Então, estes valores é como se fossem ferramentas para que nos ajudam a ser aquilo que nós acreditamos que Deus quer que nós sejamos. We might change them. Poderá acontecer mudá-los. If the Spirit leads us in a different way. Se o Espírito nos guiar por um caminho diferente. There might be others that we need to add or should be more important. Poderá haver outros que haverá necessidade de adicionar por ser mais importantes. But they help us to be what we believe God was leading us to be. Mas nós acreditamos que isto é aquilo que Deus nos quer que nós sejamos. So let me give you an example. Deixa-me dar-vos um exemplo. We say we're an international community of Spirit-filled believers. Nós dizemos que somos uma comunidade internacional de pessoas, de crentes em Jesus, cheias do Espírito. That means that we put an emphasis on relationship across language and culture. Então isso quer dizer que nós enfatizamos relacionamentos além das culturas e das línguas. In practice, na prática, that means we have to have translation. Na prática quer dizer que temos traduções. Translation can be a pain. Tradução pode ser difícil. You have to find somebody to translate. Tem que se encontrar alguém para traduzir. The sermon takes twice as long. O sermão demora 2 vezes mais. And if you don't speak one of the 2 languages, it's quite boring. E se não falas uma das 2 línguas, torna-se aborrecido. But it's the only way that we can meet as an international church with relationships across the languages. Então, mas é a única forma que nos podemos encontrarmos como uma igreja internacional sem limites de línguas. And so far, that's how God has continued to guide us. E até ao momento é a maneira que Deus nos continua a guiar. Welcome. Bem-vindos. We expect people to do 2 hours of training before they welcome. Nós esperamos que as boas-vindas na porta, nós esperamos que as pessoas tenham um treinamento de pelo menos 2 horas antes de desempenhar essa função.
More than one person has said, does it really take 2 hours to learn to give a handshake at the door? Mais do que uma pessoa disse, realmente precisamos de 2 horas para aprender como apertar a mão a alguém numa porta. But it's not about that. Mas não é sobre isso. It's about being filled with the Spirit É sobre ser cheio do Espírito. and as people come in, being the aroma of Christ to that person. E à medida que para que as pessoas quando chegam sentem o aroma de Cristo através daquela pessoa. It's about being practical and taking care of people even after they've come in. É sobre ser prático e olhar e tomar conta das pessoas mesmo depois de elas terem entrado. If welcome is our priority, E se as boas-vindas é a nossa prioridade, then there's a cost. então existe um custo. So just to go back, the realistic picture of Acts 2, Então, para voltar a imagem realística de Atos 2, it's a church of new believers é uma igreja de novos crentes who'd never been to church before, que nunca tinham ido à igreja antes, multinational and multicultural, multinacionalidade e multicultural, lots of new revelation coming from the Holy Spirit, muitas revelações vindas do Espírito Santo, big changes as God revealed new things, grandes mudanças à medida que Deus revelava novas coisas, and the new church doing all this in a context of persecution, e a nova igreja fazer isto num contexto de perseguição, isolation from friends and family, isolamento de amigos e família a constant change. e constantes mudanças. By all counts, that church should not have survived. Então, se formos por tudo isto, aquela igreja nunca teria sobrevivido. It was physically impossible. Era fisicamente impossível. It was supernaturally possible. Era supernaturalmente impossível. Why? Possível. Why? Porquê? Because they had that first love. Porque eles tinham aquele primeiro amor. Because they were committed to walking by the Spirit. Porque eles tinham um compromisso de andar pelo Espírito. Because they emphasized fellowship and put the time for it. Porque eles enfatizaram a comunhão e dedicaram tempo para isso. And they were adaptable. E eles eram ajustáveis. They were confident enough in their relationship with Jesus E eles eram confiantes o suficiente nas suas relações com Jesus. to be able to cope with change, Para ser capaz de aceitar a mudança, to cope with discomfort, para ajustar a desconfiança, to be flexible, para serem flexíveis, to be living stones. para serem pedras vivas. I don't know how that sits with you, Eu não sei como é que isto se encaixa a ti, how you feel we're doing. como é que sentes o que nós estamos a fazer. I don't know how God has been speaking to you this morning. Eu não sei como que Deus tem falado a ti nesta manhã, But I feel like on some of these areas we've gone a little bit off course. Eu acho que em algumas destas áreas nós temos saído um bocadinho do caminho. We've lost a little bit of that fire. Nós perdemos um pouco desse fogo. Yeah, I can see a couple of nods. And the only way is to repent, Então, mas a única forma de voltarmos ao trajeto é arrepender, to say to God we want to go back to our first love, dizer a Deus, eu quero voltar a esse primeiro amor, and then to go as the Holy Spirit leads us. e ir à medida que o Espírito Santo nos guia. So before we finish, I'd like us to pray. Antes de terminarmos, eu gostaria que orássemos. If you agree, just stand and we will pray about this. E se concordares, levanta-te e nós vamos orar sobre isso. Okay. Father, we believe that you want to speak to us.